Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Mas afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Objeto de conhecimento: estrutura de textos, relação e diálogos entre textos legais e normativos e o detalhamento, percepção das informações contidas em textos legais e normativos, estabelecendo relações entre os contextos locais, nacionais e universais. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, vamos falar de texto nesta aula. Eu quero que vocês acompanhem comigo o conceito de texto para então falarmos depois dos tipos textuais. Acompanhem comigo aí o conceito de texto. De acordo com a linguista e professora da UFMG, Maria da Graça Costa Aval, pode-se definir texto como qualquer produção linguística, falada ou escrita de qualquer tamanho que possa fazer sentido numa situação de interlocução, isto é, numa situação de comunicação. Afinal, o que é texto em palavras simples? Acompanhe agora o raciocínio comigo. Texto é tudo aquilo que produz sentido. Pode ser um texto curto, pode ser um texto grande, pode ser um texto falado ou pode ser um texto escrito. Neste caso aqui, que vocês estão me ouvindo, estão acompanhando esta aula, vocês estão ouvindo um texto, é um texto falado, mas possivelmente, na verdade, eu tenho certeza de que o meu texto faz sentido para vocês. Certo? Tendo isso como base, agora sim a gente vai estudar os tipos textuais, como aparece aí para vocês. Quando a gente fala de tipos, é porque existem classificações, existem estruturas, existem modelos dentro do texto. Vai existir o texto, mas esse texto se caracteriza de uma forma. Por esse motivo, nós chamamos de tipos textuais. E nós vamos entender que tipos textuais, conforme determinado autor, se volta para o seguinte conceito. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Tipos textuais, conforme o professor Marcuski, são definidos por um conjunto de traços que formam uma sequência e não um texto. Professora, como assim? Eu já não entendi mais nada. Vamos acompanhar um raciocínio aqui comigo. Textos são formados, só que eles precisam ter uma estrutura. Por exemplo, a Milena é a Milena tem uma essência, você é você tem uma essência. Só que a minha essência está neste corpo, a sua essência está no seu corpo, certo? É a mesma situação que vai acontecer com os tipos textuais. Existe uma produção ali feita, só que essa produção ainda não é o texto de fato. Aí depois, essa essência, essa produção vai se encaixar no modelo, aí sim nós vamos ter o texto. É basicamente isso que o nosso autor aí falou. Então a gente tem a essência e essa essência vai se encaixar em um modelo. Ok? Só para nós entendermos, eu trouxe esse exemplo da nossa essência. Vamos então entender agora quais são os tipos textuais. Vejamos aí o primeiro. Narração. De acordo com a enciclopédia Significados, tem como principal objetivo contar uma história. Para isso, precisa do enredo, precisa dos personagens, do espaço, do tempo e do narrador. Então, vamos entender esses elementos que fazem parte da narração e depois eu vou trazer um exemplo. Ok, já entendi que a narração é contar uma história. Ontem eu encontrei o meu ex, olha aí, já comecei a contar uma história. Então, se eu começo a falar mais dessa história, eu estou falando do texto narrativo ou da narração. Nem vou continuar a história sobre o ex, é só para você se prender à aula aí, ok? E claro, eu vou ter um enredo, que é o enredo, a história a ser contada. Então, se eu fosse falar aqui o que aconteceu, vocês teriam a história por completo. Ficaram curiosos, né? Mas vai ficar aí no ar essa informação. E aí a gente tem um enredo, que é a história. Se você for contar uma história aí para o seu amigo, para o seu professor, você vai ter um início, você vai ter um meio e você vai ter um fim.
é o enredo, é a própria história, beleza? Aí nós vamos ter os personagens, ou seja, em palavras simples, são as pessoas que participam da história. No caso aí que eu citei, a pessoa participante era eu e era o meu ex. Mas se você contar uma história, você pode dizer que era sua mãe, pode dizer que era o seu pai, pode ser que seja você mesmo, não é? Então, são as pessoas que participam da história, as personagens. Lembrando que quando a gente fala de um texto fictício, tudo que está ali não é real. E quando a gente fala de um texto real, tudo que está ali é real. Então, é importante diferenciar que existe o texto fictício e existe o texto que não é fictício, beleza? Nós vamos ter um espaço, ou seja, onde a história é contada. Então, eu poderia dizer assim, por exemplo, ontem encontrei o meu ex lá na Ponta Negra. Existe aqui em Manaus a praia da Ponta Negra. Então, é o local em que a história aconteceu, ok? Existe um tempo, ontem, por exemplo, eu especifiquei aí. E vai existir o narrador, aquele que fala, que conta a história, ok? Só para nós detalharmos a questão do tempo, nós temos o tempo cronológico e temos o tempo psicológico. Se eu falo, por exemplo, ontem, às 14 horas, eu encontrei meu ex, eu estou o quê? Cronometrando, eu estou indicando o tempo. É o tempo que eu chamo de cronológico, porque eu estou localizando em que dia, a que horas o fato aconteceu, a história aconteceu. Ok? Mas também existe o tempo psicológico, é um tempo indefinido. Eu não sei ao certo em que momento essa história aconteceu. Ele só está na minha lembrança. Por esse motivo, é um tempo psicológico. Um exemplo. Nossa, um dia desse aí, eu encontrei o meu ex. Nossa, faz um tempo aí, certo dia. Mas, ok, que dia, quando, em que semana, que horas? Não há uma definição, perceberam? Está na minha lembrança, mas eu não consigo dizer ao certo. Por esse motivo, é um tempo psicológico, ele está na minha lembrança. O fato aconteceu, mas eu não lembro com exatidão quando isso aconteceu, ok? Nós temos o narrador. O narrador é o que conta a história. Pode ser eu mesma, pode ser uma outra pessoa contando a história. Um exemplo muito clássico de narração é a fofoca, gente. Porque, olha, o fulano, nossa, aconteceu isso e isso na vida dele. Não é a pessoa falando a história. É outra pessoa falando a história desta pessoa aqui. E olha, vale lembrar que fofoca não é uma coisa legal não, viu, gente? É só um exemplo, mas não é para vocês levarem para a vida, ok? E aí nós temos 3 tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, que é a pessoa que conta a história, mas também participa da história. Então, no meu caso, eu tanto participei da história, porque afinal era o meu ex, quanto eu estou contando a história. Então, eu seria o narrador personagem. Eu participo da história, bem como eu falo a história, ok? Nós temos o narrador observador. Ele não participa da história, só observa a história acontecendo. A Milena, vamos supor que eu não fosse a Milena fosse uma outra pessoa. A Milena ontem encontrou o ex dela. Veja, não é eu mesma contando a minha história, é como se eu estivesse contando a história de outra pessoa. Eu não estou participando, eu só estou observando, ok? E por fim nós temos o narrador onisciente. Este cara é esperto, porque ele observa a história acontecendo e ele sabe muito bem o que cada personagem está sentindo. Como assim, professora? Ontem, a Milena estava triste, estava cabisbaixa, ela não estava se sentindo bem e encontrou o ex. Veja, eu estou contando a história da Milena, mas não só isso, eu também estou falando o que ela está sentindo. Por esse motivo é narrador onisciente, é como se ele conhecesse tudo a seu respeito, até os seus sentimentos, suas emoções, ok? Então são esses elementos que constituem a narração, ok? Agora a gente vai ver um exemplo de narração. Acompanhe aí comigo. Exemplo de narração. O título, o leão e o javali. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Então, quem é que está participando? Leão e javali, personagens.
onde o lugar, o espaço, um poço, num dia muito quente é o tempo, né? E está para um tempo assim meio psicológico, porque veja, num dia muito quente, mas a que horas isso? Em que dia especificamente, né? Não há aí uma definição muito exata, é uma lembrança aí. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro, já iam atracar-se para brigar quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Continuando, olhe lá, disse o leão, aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós será derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Fábula de Esopo. Que esperto, não é, gente? Então perceba aí que nós temos personagens, nós temos um espaço, nós temos um tempo e existe alguém contando essa história. É o narrador observador. Veja que ele não é o leão, ele não é o javali, mas ele está percebendo o que está acontecendo entre o leão e o javali. Então, narrador observador, ok? E vale lembrar também que a narração sempre tem um desfecho, ou seja, a parte final. E vocês viram aí todo o enredo, ou seja, toda a história do leão e do javali, ok? Vamos para o próximo tipo textual, vejamos aí. O próximo tipo textual é a descrição. Se concentra, conforme a enciclopédia Significados, em retratar detalhadamente pessoas, lugares, objetos, eventos ou qualquer elemento que se queira descrever. Então, o que é a descrição? É quando você começa a citar as características e de forma detalhada a respeito de uma pessoa, a respeito de um objeto. Por exemplo, como é a professora Milena? A professora Milena tem 1,53 m, sim, eu sou baixa, gente, como vocês podem perceber, não é? Ela tem os cabelos enrolados, enfim, tem os braços curtos, está usando uma calça jeans com um tênis azul e tudo mais. Perceba que eu estou dando características à Milena. É uma descrição e eu faço isso detalhadamente. Eu poderia dizer que a Milena usa óculos, enfim, que não está com as unhas pintadas e assim por diante, se eu quisesse fazer uma descrição detalhada como está aí. Eu estou fazendo descrição de uma pessoa, mas eu posso fazer de um lugar. Nossa, aquele lugar é muito lindo porque existe essa cor, existe essa situação, existe tal coisa e assim por diante. Posso fazer dos objetos, dos eventos, e assim por diante. Vale lembrar que a descrição tem a descrição objetiva e a descrição subjetiva. A objetiva é quando todo mundo tem a mesma visão sobre a situação. Por exemplo, essa blusa aqui, ó, é azul. Eu acho que você aí também está vendo que a blusa é azul. Então, quando eu falo, a blusa tem a cor azul e tem mangas longas, todo mundo está vendo a mesma situação. E aí nós temos a descrição objetiva. Agora, se eu falar assim, olha, a Milena parece ser chata, viu? Ela só tem aquela carinha de princesa, fofa, não sei mais o que, mas ela é chata. Agora eu estou fazendo uma descrição o quê? Subjetiva, porque eu estou colocando a minha impressão sobre a Milena, ok? Então, nós temos descrição objetiva e subjetiva. Vamos ao nosso exemplo, acompanhem comigo. Exemplo de descrição. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutache com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha brancura tenra e lacta das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis, miudinhos, davam cintilações escalartes. Nós temos aí um trecho do livro O Primo Basílio, ok, gente? Então perceba que é uma descrição que eu estou fazendo a respeito de uma mulher aí. Eu vou descrevendo como ela está naquele momento e até puxa para uma descrição subjetiva, porque ele fala que ela tem um perfil bonito. Gente,
Bonito é uma questão de subjetividade, porque o que é bonito para mim não pode ser bonito para você e vice-versa. E a forma como ele descreve essa mulher é como se ela fosse uma mulher maravilhosa. Pode ser que essa mulher seja mesmo ou não. A gente não está enxergando a mesma situação. Então eu vejo que está puxando aí para uma descrição mais subjetiva. Ok? Então essa daí é a descrição. Vamos para o próximo tipo textual, que é a injunção. Consoante, enciclopédia, significados, tem como objetivo principal dar instruções, orientações ou comandos claros sobre como realizar uma determinada tarefa. O texto injuntivo serve para dar instruções, ordens, orientações. Se eu digo assim, gente, silêncio, façam a tarefa. Que tipo textual é esse? É uma injunção, porque eu estou dando um comando, estou dando uma ordem, ok? Vejamos aí o exemplo de texto injuntivo. Manual de Instruções Brastemp. Instalação. Prefira sempre os serviços da rede de assistência técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção dos seus produtos com tranquilidade e segurança. Primeiro passo, veja se a tomada onde o produto será instalado tem um novo padrão plug segundo o Inmetro. Veja aí que eu estou o quê, gente? Dando orientações sobre a instalação do instrumento a ser utilizado, certo? Detalhe, na injunção geralmente há verbos no imperativo, que são verbos que indicam ordem de fato. O modo imperativo é o modo que indica a ordem. Faça, veja, conquiste. Mas também, por exemplo, eu posso usar o infinitivo para trazer essa injunção. Por exemplo, passos para instalar o aparelho celular. Fazer isso, colocar isso. Veja, não é faça, não é coloque, sim o verbo conjugado no infinitivo. Fazer, colocar. Então, eu também posso usar o infinitivo para indicar essa orientação, essa ordem. E aí eu vou trabalhando o texto injuntivo ou a injunção. Outro exemplo de texto injuntivo, eu quero que vocês acompanhem comigo agora, são os textos legais e normativos. Veja, centram-se na regulamentação do que está em questão, podendo ser relações de convivência, trabalho e comércio. O que acontece? Esses textos circulam, digamos, no nosso meio social para dar instruções, para dar ordens, mas isso vai estabelecer o quê? Uma relação de convivência. Por exemplo, ao trabalhar neste lugar, você não pode ofender o seu colega. Veja, que é uma questão de ordem, mas também é uma questão que está sendo ali colocada para eu seguir, porque se eu não seguir, eu vou ter algum tipo de consequência. Então, os textos legais e normativos, eles dão ordens, mas também eles dizem, olha, se você fizer isso, você vai ter a seguinte consequência, ok? Por esse motivo que eles se chamam de textos legais, porque passam pela lei, existe uma lei e por esse motivo vai existir a consequência e são normativos, indicam ordem, orientações e assim por diante. Assim também como acontece na sala de aula. Olha, vocês façam a tarefa por causa disso, senão vai haver a seguinte consequência, né? Um texto injuntivo aí, por exemplo. Ok? Vejamos um outro caso a respeito de texto injuntivo. Acompanhe comigo. Exemplo de um texto legal e normativo. A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo agrave cometido da ordem pública. Próximo, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades de federação. Esse é um trecho da Constituição Federal Brasileira. E aí, como é um texto que de fato está relacionado à lei, você vai ter consequências caso não cumpra isso, está aí indicando o que você deve fazer, né, para não ter a consequência. Ok? Então, esse aí é um exemplo de um texto injuntivo. Apesar de ele ser nomeado como texto legal, a Constituição, ele tem um nome, claro, Constituição Federal Brasileira. Mas dentro dos tipos textuais, ele se encaixa na injunção. Perceba aí, eu quero dar uma ordem. Como é que eu vou me vestir?
Contexto injuntivo. Ah, eu quero contar uma história. Como eu vou me vestir? Contexto narrativo. Ok? Vamos avançar aí para o próximo tipo, que é a exposição. Olha o que diz. A partir de enciclopédia significados, é um tipo de texto cujo principal propósito é informar, explicar ou apresentar um determinado assunto de forma clara e objetiva. É o que eu faço aqui nesta aula. Eu estou explicando, eu estou expondo o conteúdo de língua portuguesa, não é? E tentando fazer isso de forma mais clara e objetiva possível. Então, por esse motivo também que a aula se chama de aula expositiva. Não sei se você já ouviu esse termo por aí, aula expositiva. É justamente porque o professor vai explicar, o professor vai informar, o professor vai expor, ok? Ficou aí claro para você o que é a exposição? É interessante também que quando a gente fala de exposição, e tem uma relação com essa questão aí do texto, que quando você vai à exposição, são as pessoas explicando ali o que é o planeta, por exemplo, se for uma feira de ciências, o que é a rede elétrica e tudo mais. Por esse motivo também se chama de exposição, sei lá, da feira de ciências ou algo nesse sentido, tá bom? Exemplo aí de exposição, vamos acompanhar. História da comunicação humana. A história da comunicação humana permeia a história da própria humanidade e do processo evolutivo de todos nós. Antes mesmo da fala ser criada, nossos ancestrais mais primitivos, os homens das cavernas, já se comunicavam por meio da linguagem rudimentar, desenvolvida por meio de gestos, sons, expressões e grunhidos. Continuando, com o passar do tempo, a linguagem evoluiu um pouco mais e por volta de 8.000 anos atrás, o povo sumério criou os primeiros escritos e desenhos rupestres, feitos com tintas naturais pintadas nas paredes de suas cavernas. Texto retirado aí do blog JRM. Perceba que a pessoa que pensou no texto está explicando como surgiu a linguagem, como essa linguagem era feita há anos, ok? Eu estou explicando como esse processo está acontecendo. Eu estou deixando de forma clara e objetiva o que seria a linguagem, como ela se formou especificamente aí para dizer o que é a comunicação humana. Fez sentido? Eu espero que sim. E aí a gente precisa entender a exposição muito bem, porque não pode ser confundida com o seguinte tipo textual que vai aparecer agora aí para você, que é a dissertação. Eles se parecem um pouco, mas existem diferenças. A dissertação se caracteriza pela apresentação de argumentos, análises e reflexões a respeito de um tema específico, conforme diz aí a enciclopédia Significados. Vamos com calma. Na dissertação, eu também vou explicar. Eu vou falar ali, eu vou trazer informações. Mas qual é a diferença? Aqui eu vou tentar convencer você da minha opinião. Eu quero que você concorde comigo sobre o que eu estou falando. E é por esse motivo que eu, quando dou a minha opinião, quando eu estou escrevendo o texto, claro, eu trago explicações, eu trago informações para poder embasar o meu ponto de vista, a minha opinião, para que você seja convencido de que eu estou certa, ok? Vejamos aí o exemplo comigo. Exemplo de dissertação. No livro Ensaio sobre a Cegueira, o autor José Saramago afirma que a cegueira branca representa a raiva, o egoísmo, o medo e todos os outros sentimentos que cegam o ser humano. Logo, o livre porte de armas em uma sociedade incapaz de compreender o próximo se torna perigoso. De acordo com o Ministério Público, o número de crimes por motivos banais, como brigas de trânsito, ciúmes, vinganças ou conflito entre vizinhos, ultrapassa dos 80% nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Sendo assim, com esse distanciamento existente entre as pessoas nas sociedades modernas, o porte de armas põe em risco a vida de todos. Gente, perceberam aí que eu estou explicando, eu não, a nossa querida Laura que escreveu o texto. Nós estamos ali
pensando sobre a questão do porte de armas, mas não só isso. Eu estou trazendo informações, eu estou explicando para embasar o ponto de vista que eu estou tendo. Então, eu trago uma informação, outra informação, para então eu dizer assim, olha, trouxe agora todas as informações e minha opinião é essa. E aí, você vai concordar comigo? O que você acha? Então, não pode confundir a dissertação com a exposição. Na exposição, eu vou só explicar. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando convencer você de alguma coisa? Não, eu só estou explicando aqui a aula de língua portuguesa. Mas se eu estivesse dissertando, eu ia explicar e ia dizer assim, olha, por esse motivo que você precisa gostar de língua portuguesa e tudo mais. Veja, eu estaria explicando para depois trazer a minha opinião, ok? Então essa é a diferença entre a exposição e a dissertação. Ainda falando sobre texto, eu quero que vocês entendam comigo outro conceito que é gêneros textuais. E a gente vai entender o que é agora com a seguinte cartela. Vejam aí. Gêneros textuais são, de acordo com Marcuse, fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social, fruto de trabalho coletivo. Os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Então vamos entender o que são gêneros. Lembra que eu falei lá no início que quando eu quero comunicar alguma coisa, essa alguma coisa é uma essência e depois ela vai se caracterizar em alguma forma? Então eu tenho minha essência e a minha essência se caracteriza nessa forma que vocês estão vendo aqui como pessoa. É a mesma situação que acontece com os gêneros textuais. Os gêneros textuais são situações, são textos que vão aparecendo por causa da sociedade. Eu quero escrever uma mensagem rápida, mas criticando alguma coisa. Aí eu criei lá o Twitter. Eu não, a pessoa lá que criou o Twitter. Ah, eu quero postar uma foto com legenda. Aí veio o Instagram. Ah, eu quero gravar um vídeo falando sobre a minha viagem. Aí aparece o YouTube ou até mesmo o Instagram, né? As pessoas fazem reels e tudo mais. Ah, eu quero falar de amor, eu quero me declarar para uma pessoa. Ah, eu vou escrever uma carta. Ah, eu quero falar sobre uma situação de trabalho, mas de forma séria. Então, eu escrevo um e-mail. Então, veja que os gêneros textuais são essas formas que vão aparecendo por causa da sociedade. Eles têm uma função social. Só que esses gêneros, essas essências vão se encaixar nos tipos textuais. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um Twitter colocando a minha opinião, veja, olha a essência aparecendo. Mas essa essência vai se caracterizar em que tipo que dá a opinião. Qual é o tipo textual que dá opinião? A dissertação. Então, eu tenho o Twitter, mas o Twitter se encaixou na dissertação para poder aparecer. São assim os gêneros textuais funcionando também, ok? Agora, vamos só fazer uma síntese do que nós vimos nesta aula. Acompanhe aí comigo. Nós vimos o conceito de texto. Nós vimos o conceito de gênero textual, que em palavras simples eu costumo dizer que é a essência da comunicação, o que eu quero comunicar, e essa comunicação vai ganhar uma forma ou na dissertação ou na narração e assim por diante. Vocês viram o conceito de textos normativos, ok? E depois vocês viram os tipos textuais. Quais são? Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Sei que foi muito conteúdo para vocês aí, mas eu espero que vocês tenham compreendido. E eu fico por aqui.